graça e a paz de Cristo continue com a gente nesta noite, amém? O pastor Cláudio está aí de volta, graças a Deus, é um pouco melhor, mas eu vou ajudá-lo para poupar um pouco a sua voz, para ele poder pregar bem hoje, tá bom? Nós vamos fazer a liturgia de culto nessa noite. Queria que a gente baixasse as cabeças agora, ficasse em atitude de oração, confissão de pecados, enquanto o irmão Alan dedilha uma música para nós ali e canta, para que a gente possa chegar até os céus nesse momento agora, tá bom? Glória a Jesus, Senhor. Te adoramos nessa noite, Senhor. Recebe as nossas vidas, Pai, na tua presença, como instrumento de louvor e de adoração a ti, Senhor. Jesus, teu nome é precioso para mim. Nome dos nomes, não há outro igual. Ó nome de amor, tu és meu louvor, digno de glória e honra sem fim. Jesus, teu nome é tão puro pra mim, nome sublime, supremo e imortal, ó nome fiel, tu és salvação, digno de toda exaltação. Jesus, teu nome é vida, teu nome é poder, é doce prazer, é paz e perdão, é santo, eterno, formoso, é maravilhoso, glorioso nome, Cristo Jesus. Jesus, teu nome é vida, teu nome é poder, é doce prazer, é paz e perdão, é santo, eterno, formoso, é maravilhoso, glorioso nome, bendito nome, Cristo Jesus. Amém. Queria convidar o presbítero João para vir aqui orar, meu irmão. Só um pouquinho, fazer uma oração, fazendo favor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, pedindo a graça para as nossas vidas. Você ora aí, quando a gente estiver orando aqui, tá bom? Fala com Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus amado, pela tua bondade para as nossas vidas, porque se nós estamos aqui, Senhor, é pela tua graça, é pelo teu amor, é pela tua misericórdia. Nós não temos nada, Senhor Jesus, que mereça isso, mas a tua compaixão e o teu grande amor nos faz e nos traz aqui, Senhor, para te louvar, para te servir e para entender o teu recado e colocar em prática nas nossas vidas. Pai, pedimos a tua bênção sobre cada irmão que chegou aqui, aqueles que já estão e talvez aqueles que ainda vão chegar. Que todos, ó Pai, possam se sentir cheios da tua graça, da tua misericórdia, no louvor, no agradecimento, na tua paz, especialmente na tua palavra. Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra nessa noite.
Nós precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos aprender de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Precisamos ouvir, ó Pai, e colocar dentro dos nossos corações a Tua palavra. Para isso, Senhor, nós pedimos que perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas, para que nós possamos estar diante de Ti, Senhor. Que Tu possa Te agradar de cada um de nós nesse momento, Te louvando e Te servindo. Louvamos pela vida do pastor que vai trazer a palavra daqui a pouco e Te pedimos sustento do Teu servo, Senhor Jesus. Tu já curaste o Teu servo, mas continua abençoando, continua restabelecendo, dando a ele saúde, força e paz, para que possa transmitir o Teu recado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por todos que vieram. Mais uma vez eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos tomar assento um pouquinho. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Gostaria que nós fizéssemos uma leitura juntos desse salmo em uma só voz, por ser um salmo pequeno e um salmo conhecido. Gostaria que a gente fizesse uma leitura bonita desse salmo. Motivo por que eu escolhi esse salmo. Esse salmo, eu já fui conversando sábado já com o pastor Cláudio, ele me pediu para me ajudar na liturgia. E eu não havia pensado ainda num texto para ler, né? E hoje pela manhã na escola dominical, esse salmo me veio na memória, por causa da lição. Estudo da nossa lição hoje pela manhã. A gente estava estudando sobre as leis e tinha 3 leis: lei civil, lei cerimonial e lei moral. E quando chegou na lei cerimonial, a gente percebeu pelo estudo da palavra, a gente já sabia disso, mas ficou ainda muito mais claro, que não precisa de mais sacrifício nenhum. Sacrifício foi tudo feito, todas aquelas cerimônias de sangue, de pombinhas, de bode, de tudo aquilo ali, acabou. Acabou. Nós não precisamos deixar Camboriú e ir para Jerusalém para prestar o nosso culto também. Nosso culto pode ser feito aqui, pode ser feito em casa, pode ser feito onde nós estivermos. Isso é muito bom, meu irmão, porque Cristo fez o sacrifício de uma vez por toda por nós. Então isso é muito precioso. Aí eu pensei no Salmo 100. Eu disse para os irmãos de manhã que nós devíamos vir para a igreja, como diz o salmista no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegria, prestar o nosso culto a Deus, sem sacrifício, só com alegria, com prazer de cultuar a Deus, prazer de estar na presença de Deus e prazer de agradecê-lo por que Ele fez por nós. E o Salmo 100 fala bem isso: celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos diante dele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Então eu gostaria que você e eu prestássemos esse culto. Após o sacrifício de Jesus, Jesus já no seu ministério, Ele convida para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Não precisa mais de sacrifício. Nem sacrifício de ficar em pé durante o louvor, está com dor na coluna, vou ter que fazer um sacrifício de ficar em pé. Não precisa. Se você está com dor na coluna, dor na perna, senta. Não precisa desse sacrifício. Basta você e eu estarmos louvando, adorando o nome do Senhor. Tudo Ele fez por nós. Agora nós temos que ter um coração grato, um coração alegre, um coração jubiloso por esse presente que Cristo fez por nós. E para isso nós cultuamos a Ele e vamos continuar cultuando. Só restou 2 cerimônias, 2 coisas que a gente faz: é o batismo e a Santa Ceia. Esse instituído por Jesus Cristo, para que a gente continue fazendo até a sua volta. O mais foi tudo embora. Todo aquele sacrifício do Velho Testamento foram embora com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então isso é motivo de alegria. Nós somos um povo livre, nós somos um povo abençoado, um povo que vivemos num tempo bom, um tempo esclarecido, um tempo em que a nossa mente é aberta pela sua palavra, um tempo em que Jesus já veio e revelou tudo para nós. Por isso nós precisamos celebrar com alegria
ao Senhor nessa noite. Bom, vamos ler juntos, Salmo de número 100? O título desse salmo diz que é um hino de ingresso ao templo, né? É com alegria que a gente vem no templo. Vamos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, glória a Deus por isso. Esse é o Deus que nós viemos celebrar nessa noite. E nós devemos celebrar com alegria, não com tristeza, com júbilo no coração, com muito prazer de estar na sua casa. Diz no versículo 4: entrai por suas portas com ações de graça, agradecimento, louvor, por tudo aquilo que Deus fez por nós, né, e tem feito, e até por aquelas coisas que não foram muito agradáveis durante a semana. Algumas coisas não dão certo não, é porque nós somos crentes que tudo vai na linha, tudo está no prumo, tudo está no nível, tudo está 100% não. Às vezes algumas coisas ficam pela metade do caminho, a gente não consegue alcançar, não consegue realizar, vem um problema, vem a luta e a gente batalha, mas tudo isso é para a glória de Deus. E se não aconteceu, porque Deus queria me livrar, te livrar de algum problema, de alguma coisa pior. Por isso, entrai por suas portas com ações de graça, louvando o seu nome. Esse é o meu convite para você nessa noite, através das Escrituras Sagradas. Salmista, louve o Senhor, cante, se alegre, se precisar, grite, né? Tem um salmo que diz que o salmista diz: quando eu andava com o teu povo, dirigia o teu povo e conduzia entre gritos de alegria. Quando ele está alegre, a gente grita, não é? Não acontece isso? Alegria. Lá eu moro na beira da rua, estrada geral, e de noite passa muita pessoa desse jeito. E vem da balada, vem bêbado, mas e alegria, uma alegria rápida, mas é alegria. Então, de gritos de alegria. Se você está alegre, você vai dar um glória, você vai dar um aleluia, você vai agradecer a Deus, você vai falar para Ele da sua gratidão, do seu prazer de estar na sua presença nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Irmão, vamos conduzir nós no louvor, o irmão vai estar conduzindo nesse momento. Aleluia.
e sua glória encherá este lugar. Aleluia. Este lugar é a tua vida. No meio dos louvores, Ele está aqui nessa noite. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo, hoje é tempo, forte divino para Deus. Em nós agora brinda o seu Espírito. Por isso podemos te adorar, Senhor. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores, sim, Senhor, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este. Se o Senhor nos transporta no teu Espírito, vem louvar. Vem louvar. Vem Glória a Jesus. Aleluia. Como é gostoso estar na presença do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Amém? Amém. Nessa próxima canção, vamos estar adorando ao Senhor, nos abraçando, nos cumprimentando. Se você chegou e ainda não teve a oportunidade de cumprimentar seu irmão, então tem essa liberdade de olhar para o lado, de sair, de passear no corredor, passear pela igreja, de a gente fazer uma bagunça aqui e adorarmos ao nosso Senhor, celebrando a sua presença aqui. Amém? E declarando, a gente vai fazer um pupurri aqui, ajude a gente, declarando que somos o corpo de Cristo. Amém? Aleluia! Somos um corpo em Cristo. Aleluia! Somos um corpo em Cristo. Aleluia! Estamos juntos em
Jesus, aleluia, tem alegria. A alegria está no coração. Quem já conhece Jesus, a verdadeira paz vem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Você quer isso? Então cante. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Amém. Glória a Deus. Nessa próxima canção, ó, quem tiver com dor na coluna pode sentar, né? Mas nessa próxima canção, aliás, pode sentar todo mundo, fica tranquilo. Amém. Nessa próxima canção a gente vai estar adorando o nosso Senhor com as nossas ofertas. Então que o Senhor continue com o seu Espírito Santo derramando gratidão, generosidade no nosso coração para que nós possamos ofertar com alegria e cultuar o Senhor também. Amém? Glória a Jesus, te adoramos, Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperar.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, Pai, para poder te adorar e louvar o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por cada família que chegou, Senhor, cada lar que representaste, Senhor. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar aqueles que puderam apertar essa noite, Pai. Que o Senhor possa também, Pai querido, abençoar aqueles que não tiveram essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas dos teus celeiros, Senhor. Pai querido, fique conosco no restante desse culto. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Consegue fazer a oração da gratidão mais uma vez? Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos orar. Amado Deus, todo-poderoso, nós te rendemos graças, Pai, por este tempo tão precioso de estar juntos na comunhão dos santos, como diz a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é motivo de muita alegria a gente orar a Ti com gratidão. Sabemos, ó Pai, que Tu recebes nossas orações, quando a gente está com dificuldades também, mas como é prazeroso nós entoarmos louvores e orações a Ti de gratidão. Senhor, Te louvamos, ó Pai, porque Tu faz isso em nós, Tu coloca essa gratidão em nossos corações, e por isso nós nos reunimos neste domingo à noite para celebrar o Teu nome. Pai, muito obrigado por este tempo de comunhão e de aprendizado da Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos, agradecemos. Amém. Nós possamos orar. As crianças e os seus professores podem vir à frente. O teu Cláudio também, isso muito bom. Tanta criança, que bom, né? Isso é bonito. Isso alegra a gente, né? Criança é alegria. Criança é exemplo de vida para nós, né? A Bíblia diz que se a gente não se tornar uma criança, não vai para o reino dos céus, não entra, né? A gente precisa aprender com eles. O mais lindo aí. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por podermos estar na tua casa, poder te louvar, poder te bendizer, ó Pai, e poder também, Senhor Deus, passar para a parte mais importante. Após nós louvarmos o teu nome, nosso coração tem se aquecido através da ação do teu Espírito Santo, ó Pai, e agora, Senhor Deus, nós iremos ouvir a tua palavra.
Tua palavra, Senhor Deus, é especial. A Tua palavra não tem nada que possa se comparar a ela. Ela transforma o nosso coração, ela muda as nossas atitudes, ela nos repreende, ela nos consola, ela faz de nós novas criaturas, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, isso é algo muito especial e, além de tudo, ela é alimento para a nossa alma. Nós precisamos comer e beber da Tua palavra, Senhor Deus, para que nós possamos assim estar saciado a nossa alma de toda fome, Senhor Deus, espiritual, de tudo aquilo que a nossa alma precisa está na Tua palavra, Pai. E nessa noite nós queremos nos deleitar nela, através do pastor Cláudio, ministrando ela, Senhor Deus, usando o Teu Filho nas Tuas mãos, dando capacidade, Senhor Deus, para ele poder ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, e abençoando, Pai, todo esse tempo que ele vai estar ministrando, para que a sua saúde o ajude, Senhor Deus, e ele possa realmente, Senhor Deus, estar sentindo essa graça maravilhosa do Teu Espírito Santo, usando a sua vida nessa noite, Pai. Intercendo também pelas irmãs, ó Pai, que estarão saindo com as crianças. Abençoa, Pai, usa essas irmãs na Tua mão, Senhor Deus, para que elas possam também, com ousadia, também dirigidas pelo Teu Espírito, ensinar essas crianças o caminho que devem seguir, Pai. Quero Te agradecer, ó Pai, pela quantidade de crianças que nós temos aqui. Quero Te agradecer pelos pais, pelos avós, ó Pai, que trouxeram essas crianças até a Tua casa nessa noite, Pai. Eu Te louvo, Te bendigo, Senhor Deus, e Te agradeço no nome de Jesus. Amém, Pai. As crianças podem ir. Irmãos, graça e paz. Amém? Cumprimento pode ir, por favor. Vamos lá? Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos rever os irmãos nessa noite. E depois de alguns dias tão distantes, poder estar com vocês nessa hora. E também tendo o privilégio de poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero, antes disso, agradecer aos nossos irmãos presbíteros que ao longo desses dias ministraram a palavra aqui. Agradecer ao presbítero Valdir que conduziu a igreja junto com os irmãos presbíteros nesses dias, e até mais um pouquinho, porque quando voltei de viagem na segunda-feira, para terça-feira já não passei muito bem, e acabei me ausentando ao longo da semana, desmarcando alguns compromissos que tinha com os irmãos, devido a um forte resfriado, uma gripe, que teve seu pico aí na quarta e quinta-feira, mas hoje, graças a Deus, estou melhor. E ainda assim o presbítero João me deu uma canja, não, pastor, descansa, que aqui na escola dominical está tudo certo hoje. E ainda fiquei mais um pouquinho em casa hoje pela manhã, embora já fazendo algumas coisas da igreja também, alguns documentos que a gente precisa para os dias seguintes. Então tive esse privilégio e agradeço aos irmãos por isso, presbítero João, presbítero Valdir, a todos os nossos presbíteros aí, nossos irmãos que cuidaram da igreja nesse período. Quero agradecer também à igreja como um todo, pela assembleia, pela eleição de domingo passado agora, e manifestar a minha alegria e a minha gratidão a todos os irmãos. Muito obrigado pelo carinho e pelo cuidado que essa igreja tem comigo ao longo de muita data. Eu cheguei aqui depois de algumas passagens quando criança ou quando adolescente, em 1998, onde então, logo depois, no ano seguinte, já fiz minha profissão de fé e depois também meu casamento. E assim pude ser recebido pela igreja e cuidado por ela, aprendendo justamente com alguns desses homens que aqui ainda estão, já de barba branca, de cabelo branco, mas que me ensinaram as palavras do Evangelho. E essa igreja tem me sustentado, não falo financeiramente, hoje há uma troca até, eu trabalho aqui e recebo, claro, mas me sustentou em oração, em cuidado, em aprendizado, em carinho ao longo de todo esse período. E embora 7 anos fora, quando estive em Curitiba para ali fazer a faculdade teológica, e ficando um pouco mais, já que eram 4 anos a faculdade, a igreja então mais uma vez me acolheu e até hoje tem me sustentado. Então muito obrigado, meus irmãos, é um grande privilégio, não são todos os pastores que têm essa oportunidade, e os irmãos têm assim me dado essa graça. Espero
contribuir, retribuir, não é essa palavra que eu queria, mas ser conduzido por Deus, né, dentro das expectativas e necessidades da igreja, né, com sinceridade e honestidade, como até aqui tenho servido ao Senhor, né, e conto claro sempre, né, com as orações dos irmãos nesse período, não só com as orações, mas também com a vida dos irmãos, né, produtivas no reino de Deus. Inclusive, quero até mesmo dizer àqueles que pensaram diferente, né, nessa última assembleia, e têm opinião diferente, sem problema algum, para que, uma vez agora tendo tido um resultado, nos próximos pelo menos 3 anos, possamos todos darmos as mãos em prol do reino de Deus e a bem da igreja, e assim não esmorecermos, mas trabalharmos com afinco para a obra de Deus. E assim todos nós juntos, sem exceção, mesmo tendo opiniões diferentes, possamos crescer, o crescimento que vem da graça de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso chamado, né? Essa é a expectativa de Deus para com as nossas vidas. Possamos caminhar juntos em amor, caminharmos juntos a serviço do nosso Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? E assim como naquele dia da Assembleia, a igreja, pós-resultado, orou por mim, pela minha família, agora também quero fazer uma oração e rogar a Deus também mais uma vez pela vida da igreja. Feche seus olhos um pouquinho. Pai querido, obrigado, Senhor, por podermos estar de volta aqui com os nossos irmãos e nessa noite também, Senhor, falar um pouco da Tua Palavra. Obrigado por esse privilégio que nos é concedido mediante a Tua graça. Obrigado pelos irmãos, ó Deus, que aqui chegaram nessa noite, que vieram, Senhor, para prestar ao Senhor culto e também, ó Deus, colocar a sua vida diante de Ti através da audição da palavra, pela qual também nós já oramos com o presbítero Valdir. Nesse instante, agradecidos pelo Teu povo e por Tua igreja, rogo, meu Deus, as Suas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos, ó Deus, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre, ó Deus, o seu coração e também sobre a vida espiritual de cada um dos Teus servos, ó Deus, para que continuem, Senhor, sendo cuidados por Ti a cada momento e a igreja que é do Senhor acima de tudo, ela cresça, Senhor, ela frutifique, ela faça a Tua vontade e ela seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos para que a multiforme graça do Senhor seja manifestada através da vida do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Abençoe cada irmão, Senhor, e supre nos seus corações, na sua vida pessoal. Abençoe, Deus, a vida física também de cada um deles. Abençoe, Senhor, os seus corações para que a fé, para que, ó Deus, o desejo de Te servir seja constante, Paizinho. E assim, supridos, ó Deus, pelo Teu doce Espírito Santo, sejam conduzidos, ó Deus, nessa jornada, diante da Tua vontade, e recebam, assim, as bênçãos celestes, não só para esta vida aqui, Senhor, mas toda a promessa de salvação e cuidados, para que também estejam com o Senhor para todo sempre, quando assim o Senhor voltar para buscar o seu povo. Essa é a Tua igreja, Senhor. O Senhor é o pastor dos pastores, o sumo pastor, aquele que conduz o rebanho, Senhor, com integridade, aquele que conduz o rebanho, Senhor, em todas as suas necessidades, aquele que não falha em momento algum, mas aquele que supre a todos aqueles que buscam o Teu nome. Continue conduzindo, Senhor, ao Teu povo, à Tua igreja, a esta igreja local, a esses irmãos, ó Deus, que aqui congregam, que aqui se achegam, para que no nome de Jesus, essa igreja seja encontrada, Senhor, frutífera, abençoada e servindo ao Teu nome todos os dias da sua vida. Assim, Paizinho, nessa noite, como os irmãos têm orado por mim, pela minha família, como os irmãos têm intercedido a Deus constantemente pela nossa vida, nesta hora da noite, eu também intercedo e peço ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos aqui presentes e também de outros mais que não puderam estar pelos seus motivos, mas que lá esteja o Senhor com eles também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos. Irmãos, continuando o nosso momento de culto e da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito dela mesma, da palavra de Deus. Não só dos textos em si dela, mas falar sobre ela um pouquinho nessa noite. Foi o que veio ao meu coração. E quando já estava com o sermão em andamento, ou até mesmo já preparado, não me lembro agora, eu lembrei de uma expressão já utilizada por alguns irmãos e ultimamente mais falada pelo presbítero Valdir, né?
é uma expressão até engraçada, na verdade é o nome de um animal, que é o boi, né? A gente de vez em quando tem falado sobre isso, né? E o boi é um acróstico, né? E dá origem a 3 coisas essenciais da nossa vida cristã, que é a Bíblia, a oração e a igreja. Mas eu lembrei disso já no andamento do sermão. E aí me deu a ideia de repente, se Deus assim permitir, falar sobre essas 3 coisas, né, nos dias que se seguem. E hoje, como já tinha até planejado e estava estruturado, quero falar sobre a Bíblia, né, a Palavra de Deus. E pensando nos textos para que nós pudéssemos refletir nessa noite, eu quero começar com você a ler Isaías capítulo 40 e o verso de número 8. Observe lá comigo então esse texto, essa passagem. Isaías capítulo 40 e verso 8. Nós vamos ler mais um texto, então os irmãos vão me acompanhando à medida que menciono, para a gente pensar um pouquinho nessa noite e trazer uma reflexão aos nossos corações. Diz assim então o verso 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Os versos anteriores, a gente não vai ler, diz que a erva e a sua flor é o próprio homem, que se termina, que se vai. E em comparação ao homem que é finito e se vai, o autor, que é Isaías, olha a palavra de Deus e diz que a palavra de Deus não é assim. Ela permanecerá para todo sempre. E mesmo que se tratássemos da erva como sendo a planta, a mesma coisa. Todo ser, toda a criação divina e toda a criatura, incluindo o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, passará. Mas a palavra de Deus jamais há de passar. Tempos depois, já há muitos anos à frente, Jesus também diz a mesma coisa. Lá em Mateus, no capítulo 24, se você quiser abrir, Mateus 24, uma expressão e frase mais conhecida de cada um de nós, Mateus 24, 35, mudam-se as versões, mas a expressão de Jesus, o seu significado e princípios são os mesmos. 24, 35, vamos ler juntos? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo passará, menos a palavra do Senhor. Tudo há de passar. E nesse caso, ou nesse texto que nós lemos por último agora, Jesus diz as minhas palavras. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é a representação máxima do Pai. Porque Ele é a plenitude da divindade. E Ele está então nesse período de tempo em que habita a terra, já nesse tempo passado, falando ao povo, falando aos seus discípulos, falando aos seus ouvintes a respeito da sua palavra, da palavra de Deus, dos princípios que Ele tem para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus, ela é realmente um tesouro para as nossas vidas. E nós temos o privilégio de termos não só a palavra impressa hoje, mas também a palavra eletrônica, que primeiro vieram aos nossos computadores, hoje estão agora também nos nossos telefones, nos nossos tablets, na nossa mão todo dia. E nós temos o privilégio de podermos ler, como fizemos agora, textos de tão longo tempo como Isaías, e também, claro, não tão de tempo perto assim, mas também de longe, uns 2000 anos atrás, pelo menos, nos tempos de Jesus. Palavras essas que foram impressas, escritas, foram elaboradas e colocadas juntas, num único livro, para que eu e você tivéssemos o conhecimento da palavra de Deus. Palavras essas que são eternas, palavras essas que não passarão, palavras essas que, embora homem a homem, ao longo dos tempos, deixem esta vida,
continuam as expressões a chegarem no nosso coração e aqui estão mais uma vez diante de nós nessa noite. Antes de prosseguir, eu queria fazer uma analogia para você poder entender um pouquinho, porque vou ainda continuar discorrendo. E eu queria falar um pouquinho sobre a lei da oferta e da demanda. Acho que boa parte de nós já ouviu falar sobre isso, a lei da oferta e a lei da demanda. O que é a oferta, nesse caso da lei da oferta e da demanda? A oferta é a quantidade de algo, de um produto, por exemplo, que é disponibilizado para atender as necessidades da nossa vida ao longo da nossa jornada. E o que é a demanda? A demanda é o desejo, uma necessidade nossa por esse produto ou bem ao longo da nossa caminhada. Tudo na vida existe oferta e demanda. Vamos dar um exemplo para que os irmãos possam entender, e eu vou voltar aqui, claro, é uma analogia para você entender o que eu quero dizer. Vamos pensar em algo bem comum a todos nós. Vamos pensar no arroz, que é um alimento básico da nossa vida aqui, né? Existe uma oferta de arroz, existe uma plantação, uma colheita, existe agora a comercialização desse produto no mercado. Quanto mais oferta de arroz eu tiver, eu tenho um valor sobre ele. Quanto menos oferta de arroz eu vou ter, eu tenho um valor sobre ele. Mas para que esse valor mude, eu dependo da demanda. Se eu tiver uma oferta de arroz gigantesca e poucas pessoas, que são a demanda, não desejarem ou não consumirem esse arroz, ele vai ficar barato porque ninguém quer. Por isso algumas coisas são muito baratas na vida. Quando a demanda é muito alta, ou seja, todo mundo quer consumir o arroz em grande escala, e há pouco arroz porque a safra foi pequena, ele se torna mais caro. Assim são com todos os produtos no mercado. O tomate é assim, né? A batata é assim, qualquer coisa que você imaginar é assim. Vou fazer um lembrete, né? Lembre-se quando chegou a pandemia, e um dos produtos que foram bastante procurados foi o álcool. Muito bem, né? O que aconteceu com o preço do álcool? Subiu muitíssimo, porque havia uma grande demanda e pouca oferta. As empresas que não estavam preparadas para fazer uma quantidade enorme de álcool, começou então aquele produto que era escasso e procurado a subir de preço, porque não se encontrava, né? A gente tinha até alguns que diziam, na farmácia tem álcool, aí você ia lá já não tinha mais, né? Então, procurando o álcool. Depois que aconteceu, as fábricas aceleraram a produção e a gente já começou a não precisar mais tanto do álcool. Ele começou a voltar no seu patamar anterior. Só não tanto porque todos os preços se elevaram, né? E essa elevação de preços se deu justamente por uma demanda muito alta, ou seja, todo mundo continuou consumindo, mas os produtos ficaram mais escassos pela logística, por uma série de problemas que aconteceu em todos os setores da sociedade. E aí veio então a inflação, né? Que teve que ser combatida com juros altos e assim por diante. Oferta e demanda. Por que eu estou mencionando isso e falando sobre essa analogia agora, para nós pensarmos sobre a palavra de Deus? Porque hoje nós temos essa palavra impressa em larga escala. Nós temos, ou pelo menos eu tenho, alguns dos irmãos também, o livro, as Escrituras impressas na sua casa em várias versões. Eu tenho até versão indígena, né, na língua namiquara, eu tenho versão em inglês, sem falar nas versões que nós temos disponibilizadas nos meios eletrônicos. Ou seja, existe uma grande, uma alta, uma gigantesca oferta do livro sagrado, impresso eletrônico para a nossa vida. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a demanda, ou seja, o desejo sobre ele ou com relação a ele, diminuiu. A oferta chegou e o desejo diminuiu. O que aconteceu com o valor da Escritura? Caiu. O valor da Escritura caiu. E quando eu falo valor, eu estou mencionando a um preço da Bíblia no mercado. Eu não estou falando a um preço de um aplicativo, porque inclusive a maioria deles são de graça e nós não pagamos absolutamente nada. O valor é o valor que nós começamos a dar à Escritura a partir do momento que nós tivemos ela em larga escala na nossa vida. A todo tempo, a todo momento, na palma das nossas mãos.
nos cultos, não só da igreja, mas nos rádios, na televisão, na internet, em todos os meios de comunicação, onde nós constantemente vemos e ouvimos sobre a palavra, nos vídeos do YouTube, nas pregações daqui, de acolá, de pessoas de perto e de longe. E quanto maior foi a oferta, mais foi pequena a demanda. Ela foi se diminuindo ao longo do tempo. Na própria pandemia, já se tem citado aqui, quando fizeram uma pesquisa com relação ao povo cristão, estou falando do cristão, e a leitura da Bíblia, na pandemia, essa leitura da Bíblia diminuiu. Não aumentou por termos, em algum momento, talvez mais tempo de ficar em casa e termos acesso à Escritura. Pelo contrário, a demanda diminuiu. E o valor da Escritura para a vida de muitas pessoas ficou muito baixo. Ela não é mais valorizada como deveria. Ela, para alguns, perdeu o seu valor. Para alguns, ela não é um objeto escasso mais, porque tem abundantemente. E logo os seus princípios, logo os seus próprios valores caíram em esquecimento. E muitas pessoas deixaram a Escritura, deixaram a palavra e fizeram com que ela realmente não fizesse mais parte da sua vida como ela é. Uma joia maravilhosa de Deus para a nossa vida. Algo extremamente importante para cada um de nós. E não somente isso aconteceu, mas nós temos ainda duas considerações a respeito dela ao longo do momento da sociedade em que a gente vive. A primeira delas é o ataque que a própria Escritura enfrenta em descrédito, onde pessoas cada vez mais colocam a Escritura dentro de um ambiente de incredulidade, dizendo que são histórias antigas, sem nexo e que não tem nenhuma relação com a divindade, no nosso caso, o nosso Deus. Ataques e mais ataques constantes através de pessoas que não creem em Deus e nem na sua palavra, e para eles essa palavra já não tem realmente valor algum. E um outro problema encontrado na própria sociedade cristã agora é o desprezo pelas Escrituras. E ele se dá de duas formas: ou quando nós não prezamos a palavra como ela realmente é, a palavra de Deus para a nossa vida, ou quando alguns, ainda que digam com seus lábios que a palavra de Deus realmente tem valor, no cotidiano das suas vidas ela não é aplicada e não se enxerga, não se percebe o verdadeiro valor das Escrituras no coração daqueles que professam a fé em Jesus. Tanto a sociedade externa que não crê ataca a Escritura, quanto muitas vezes os próprios cristãos não a têm como ela realmente deve ser tida, para trazer transformação e mudança de vida nos nossos corações. Mas, embora as questões relacionadas a esse século, a essa sociedade, e também as pessoas que se dizem cristãs ao longo da caminhada e da vida, eu acredito piamente na palavra de Deus. Eu espero que você também faça nessa noite. Eu creio piamente na palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu acredito na palavra de Deus porque ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Ela origina, ela vem, ela é oriunda de Deus para a nossa vida. Lá em 2 Timóteo, se você quiser abrir comigo, são 4 os textos que nós vamos ler ao longo do sermão. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo número 3. Textos conhecidíssimos, inclusive, que já foram vistos nas nossas lições de escola dominical, e a lição tem tratado bastante sobre a palavra de Deus. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, e no versículo de número 16 já é o suficiente, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
para a educação na justiça. A própria palavra, esse conjunto de letras, de livros, de epístolas que nós temos, ela diz dela própria, através aqui da pena do apóstolo Paulo, que toda a Escritura, toda a palavra é extremamente útil, e ele faz uma lista de 4 coisas para a qual a Escritura é útil: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus é única em sua autoridade. Não há nenhum outro livro, nenhuma outra menção que tenha autoridade sobre a nossa vida a não ser a Escritura Sagrada. Não há nenhum outro relato, nenhum outro registro que Deus tenha deixado para trazer ensino aos nossos corações, palavra à nossa vida, a não ser a Escritura Sagrada. Eu creio na Escritura, eu creio na palavra de Deus, eu creio que ela é a autoridade, se origina de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo para a nossa vida. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. Não há outra maneira de conhecer a Deus a não ser pela Escritura. Não há. Todas as outras menções a respeito de Deus ou da sua obra, que não provém da Escritura, que não encontra respaldo na Escritura, é certamente uma ilusão do coração humano. É uma alucinação da mente ou da imaginação humana a respeito de Deus ou de qualquer outra divindade imaginária criada pelo homem. Tudo que nós precisamos e podemos saber de Deus está em um único lugar, e esse lugar é a Escritura Sagrada. Quando a Escritura de lado por um tempo, diante da caminhada da igreja, ao longo que ela estava ficando sem o seu valor, e que a própria igreja desvalorizava a Escritura em prol das tradições e de muitas outras coisas, superstições que se chegavam à fé, os reformadores perceberam que não, a palavra de Deus é a única fonte de regra e prática para a vida cristã, porque ela é a palavra de Deus, porque ela nos traz claramente todo o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, projeto de salvação, projeto de amor divino, projeto que faz com que percebamos como ela realmente é uma palavra de poder. E é por isso que tanto Isaías e muitos outros também, como o próprio Jesus, mencionou a palavra de Deus e as Escrituras como essa fonte de graça e essa fonte de instrução para a nossa vida, rica para o ensino e muitas vezes inclusive para nos repreender, para nos orientar e apontar o caminho necessário para estarmos com Deus e termos sobre nós as suas bênçãos e também a vida eterna que Ele pode dar. Não há como conhecer, entender e perceber o plano de Deus para a nossa vida, senão através das Escrituras. De parte dela, não, de toda ela. De uma menção de texto, não, da Escritura por inteiro. Ela é realmente a palavra de Deus para a nossa vida. Segundo lugar, eu acredito na palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Na palavra de Deus está o poder transformador do Evangelho para a minha e para a sua vida. Veja Hebreus capítulo 4, um pouco mais à frente, quando diz assim a Escritura, no verso de número 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando eu li esse texto, me dá uma sensação, porque eu consigo imaginar essa espada, a física, a de metal, penetrando um corpo humano. Me desculpem a alusão, mas vai fazer parte do que eu menciono a seguir, né? Uma espada fina, é diferente um pouco até da época, né? As espadas eram mais curtas em alguns momentos da Escritura, mas uma espada longa, fina, que nada pode impedir de penetrar na carne humana. Dá uma sensação, sei, um pouco mais estranha, né?
mas é uma alusão que eles dão com relação à espada, ou que o autor dá com relação a essa espada, e ele está falando aqui da palavra de Deus, que ela é como essa espada. E realmente a palavra de Deus é tão profunda, ela é tão cortante, que o texto diz que separa duas coisas, alma e espírito, juntas e medulas. E diz mais ainda que ela tem aptidão, ela tem poder para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Assim como uma espada física pode perpassar um corpo humano sem nenhum impedimento, assim também a palavra de Deus pode penetrar profundamente no meu e no seu coração, no mais íntimo da nossa alma. Não existe outra coisa mais profunda na vida do ser humano que pode penetrar nos seus pensamentos e no seu coração que a palavra de Deus. Por mais que você ouça uma canção maravilhosa e bela, por mais que você leia ou ouça uma poesia extremamente bem confeccionada, por mais que você tenha acesso àquilo que é mais belo e mais bonito que você possa ter na sua vida, nada pode mexer tanto com a gente, ou com o ser humano, como a palavra de Deus. Aqueles que já abraçaram a fé, mesmo que seja de longa data, sabem o quão profundo foi a transformação que tiveram quando essa palavra chegou ao coração. Tudo aquilo que parecia impossível, tudo aquilo que parecia não ser verdade, tudo aquilo que de repente poderia ser aparentemente uma história de muitos anos atrás, de repente faz grande sentido e chega ao nosso coração, transformando a nossa vida. E nós declaramos na frente de qualquer pessoa, de qualquer instituição, aquilo que nós cremos profundamente, que o nosso Senhor é Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador e a Bíblia é a sua palavra. E por esse entendimento nos corações, transformados pela palavra de Deus, homens e mulheres ao longo da sua história cederam tudo, alguns deles inclusive a sua própria vida, mas em momento algum tiveram a coragem de negar que a palavra ou que a Escritura não era a palavra de Deus, porque eles foram transformados e tremendamente impactados por essa palavra de Deus, por essa Escritura, por esses textos, por essas histórias, por tudo aquilo que ela traz à nossa vida. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela marca a nossa vida todos os dias, o nosso cotidiano. E mesmo que muitas vezes venhamos a deixarmos de estarmos ao lado dela, imediatamente nos nossos corações sente o seu poder. E ela fala profundamente a nossa alma. E ela nos traz, se preciso for, inclusive, lágrimas nos olhos, quando nós fazemos ou deixamos de fazer aquilo que ela diz em nosso coração. Ela está arraigada na nossa vida, ela tem poder de nos transformar, ela tem poder de mudar a nossa vida, ela tem poder de fazer de nós pessoas numa nova história, pessoas agora extremamente abençoadas pelo Senhor, enriquecidas por Ele, com a graça que emana dessa palavra no nosso coração. Eu acredito na palavra porque só ela pode transformar vidas, só ela pode mudar a sua história, só ela realmente faz sentido na sua vida. E eu já disse aqui em outros momentos e repito, quanto mais essa palavra estiver no nosso coração, ainda que por algum momento do nosso dia ela não esteja nas nossas mãos impressa, ou não tenhamos ainda a oportunidade de olhá-la eletronicamente, ela falará ao nosso coração profundamente para que tomemos decisões, para que possamos responder com os lábios, para que possamos realmente agir diante daquilo que nós conhecemos dessa palavra. Portanto, é necessário que eu e você tenhamos estima por essa palavra. Ela precisa ter valor para o nosso coração. Ela não pode ser desprezada e ela não pode ser também agora, diante da alta oferta que nós temos dela, ter uma baixa demanda pelos nossos corações e a nossa alma. Pelo contrário, precisamos nos debruçarmos diante dela, aprendermos dos textos dela, a termos ela arraigada no nosso coração.
porque só ela pode produzir frutos verdadeiros de arrependimento na nossa vida, e assim realmente servirmos a Deus da maneira que lhe agrada. Nós cantamos na primeira canção hoje, não só de pão o homem viverá ou viverá o homem, mas toda a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é vida para nós. Ela é fonte de transformação, ela é fonte de crescimento, ela é fonte de uma vida nova, a qual inclusive muitos cristãos estão procurando e não encontram. Sabe por quê? Porque tem deixado a palavra de lado. Tem deixado a palavra de lado. E não só isso. Estava pensando eu, inclusive com relação à palavra, à Escritura, diante do conhecimento e do nosso entendimento a respeito de uma fé reformada, de uma fé que vem da Reforma Protestante, no qual há uma grande estima pela Escritura, onde, como já mencionei, ela é a única regra de fé e prática, ou seja, não há nenhum outro livro, não há nenhuma outra instrução que possa se adequar ou estar em pé de igualdade com a Escritura. Ela é única, ela é realmente a autoridade máxima sobre a nossa vida. E estava pensando eu que muitas vezes, nem sempre, inclusive, o próprio inimigo precisa causar grandes terrores sobre a vida dos crentes, para que estes venham a ter dificuldades na sua fé, na sua comunhão com Deus e na sua espiritualidade. Basta ao longo da jornada fazer com que a Escritura caia em descrédito, fazer com que a Escritura venha a não ser mais na igreja, entre o povo de Deus, valorizada como deve ser. Basta o povo de Deus se distrair com muitas outras menções de princípios e ensinamentos que têm relação com a autoajuda ou também com o estilo coaching, uma maneira de falar a respeito de auxílios à vida humana desse tempo e dessa sociedade, para que então a Escritura fique de lado e os crentes sejam crentes frágeis, crentes fracos, crentes sem ânimo, crentes que não realmente têm desejo por aquilo que é sadio e espiritual. Basta isso, e uma igreja inteira terá grandes dificuldades. Por isso, não tem como, de forma alguma, em nenhum momento, de nós realmente crescermos se temos essa palavra de Deus no nosso coração. Então, em primeiro lugar, eu acredito na palavra de Deus, porque ela é autoridade e origina-se do próprio Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, eu acredito na palavra de Deus, porque nela está o poder transformador para a nossa vida. Em terceiro lugar, eu acredito na palavra de Deus, porque ela é o guia para a nossa jornada. Não há nenhum outro instrumento, não há nenhum outro livro que traga os princípios reais e verdadeiros para que você possa, nessa jornada, termos decisões corretas, acertarmos, caminharmos realmente sob a bênção de Deus e podermos realmente termos na nossa vida as suas diretrizes. Não há nenhum outro livro. Todas as vezes que nós lemos a Escritura, que nós aprendemos das histórias, que nós realmente interpretamos a Bíblia e aplicamos as suas lições na nossa vida e trazemos ao nosso coração esse poder que emana dela para nós e aplicamos na nossa jornada de vida, não tem como não ter resultado, não tem como não ter uma vida abençoada, não tem como não experimentarmos a graça de Deus que emana na Escritura para a nossa vida. Em vários e vários outros textos que nós não vamos ler aqui, nós percebemos que os resultados da nossa vida espiritual estão intrinsecamente ligados à palavra de Deus. Veja comigo o Salmo de número 119 e verso 5. Salmo 119, verso 5. Ou melhor, verso 105. O Salmo é 119, verso 105. O registro do salmista, que nós gostamos muito e conhecemos o texto, e ele deixa claro para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem a palavra não há clareza na vida.
Sem a palavra não há direção correta que devemos tomar, porque ela ilumina, ela revela, ela mostra, ela clareia, ela traz direção para cada um de nós. Muitas e muitas pessoas estão perdidas mesmo acreditando em Deus, porque elas não têm caminhado com a palavra. E é a palavra que traz isso à nossa vida. O senso de propósito, a certeza que nós estamos trilhando o caminho certo, a certeza de que nós estamos naquilo que é real e verdadeiro, a plena convicção de que os trilhos que nós estamos perseguindo ou prosseguindo são aqueles pelos quais Deus colocou na nossa vida. E o que diz isso não é o outro, não é o homem, não é a instituição, é a palavra de Deus, quando ela está no nosso coração. Só teremos certeza e convicção na nossa vida e clareza na nossa caminhada e jornada espiritual quando nós temos a Escritura no nosso coração. E ela é maravilhosa porque ela não se termina nunca, embora os textos possam ser encerrados da leitura. A cada dia que eu acesso a palavra, a cada momento que eu tenho ela diante de mim, em cada um desses momentos, ela fala claramente ao meu coração. E às vezes, em momentos que ela talvez não tivesse falado antes, ela traz ao meu coração todo o amparo necessário, toda a direção necessária, tudo aquilo que eu preciso para sustentar o meu coração, mesmo diante dos desafios da vida, da jornada que prosseguimos, que tem também sim os seus desafios, tem sim também as suas dificuldades, encontrar forças no coração para continuar a jornada e seguindo essa jornada, convicto, saber que estou caminhando dentro da vontade de Deus, apesar de não saber o futuro, de não conhecer o dia de amanhã, porque pertence ao Senhor, mas claramente ter a certeza que Deus está ao meu lado, que a sua palavra me orienta e que através dela eu sigo o caminho da verdade até me encontrar com o Senhor. A palavra faz isso, ela nos guia na jornada. Não há alguém que possa ser guiado claramente na jornada sem valorizar a palavra de Deus, sem que a palavra de Deus, que a Bíblia, seja realmente fonte no seu coração de entendimento, de compreensão da vontade de Deus. E por último, eu acredito na palavra, porque sem a palavra é impossível termos comunhão com Deus. Não é possível uma comunhão verdadeira e real sem a palavra de Deus. João capítulo 8, verso 47. Veja comigo, se você puder. João capítulo 8, verso 47. Jesus, em seus discursos, expressa claramente essa comunhão através desse verso. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É verdade. Observe isso. Jesus, que sempre foi muito claro, deixa absurdamente visível para nós apenas duas coisas: dois lados, dois caminhos, duas posições, duas atitudes, duas condições. Ou nós ouvimos a palavra de Deus, ou nós não ouvimos. Se nós não ouvimos, não somos de Deus, disse ele. Agora, se ouvimos a palavra de Deus, nós somos de Deus. Sem a palavra de Deus é impossível ter comunhão com Ele. Nenhuma pessoa no mundo pode dizer que tem comunhão com Deus sem estar atento à sua palavra e à sua vontade. Nenhuma pessoa pode realmente ter no seu coração a formação do caráter de Deus. Ninguém pode ser a imagem de Cristo Jesus. Ninguém pode realmente ser semelhante a Deus se ele não tiver a palavra de Deus no seu coração. Talvez por causa do momento em que a gente vive, mas acredito que tenha sido sempre assim ao longo da história, muitas pessoas dão ouvidos a muitas coisas. Alguns dão ouvidos à política, alguns dão ouvidos às vozes da economia, alguns dão os ouvidos às
informações de telejornais. Alguns outros dão ouvidos a pessoas que se dizem em comunhão com Deus. Alguns dão ouvidos a pessoas que imaginam sobre Deus e dizem coisas que a Bíblia não diz. Mas nós devemos, como cristãos, como homens e mulheres que acreditam na Escritura e na autoridade dela, darmos ouvidos única e exclusivamente à voz de Deus para a nossa vida através da palavra. Nem é a minha voz que você deve ouvir se eu não pregar a palavra. Você não pode ouvir um conselho se não estiver ali sido elaborado mediante a palavra. Se for um conselho contrário à palavra, não ouça. Se disserem para você tomar uma decisão que fere a palavra, não faça. Se você mesmo precisar fazer algo que é contrário à vontade de Deus, não faça. Porque são estes que não andam com Deus. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que ouvem a voz de Jesus, as suas ovelhas, aqueles que fazem parte do seu aprisco, só estes podem ter comunhão celestial com o Pai. Só estes podem ter entendimento a respeito da vontade de Deus. Só esses, apesar de viverem num mundo de muitas vozes, só esses estarão em plena comunhão com Deus, para quando Ele voltar, encontrar o seu povo realmente em relação plena com a sua vontade e com o seu querer. Diante de um mundo, meus irmãos, que não se dá mais valor à palavra, e eu digo isso não só de forma externa, como já mencionei, mas os próprios crentes que desprezam a palavra para ouvirem muitas vozes. Pessoas, inclusive, fazendo uma alusão um pouco mais prática, então, que deixam a Escritura para ouvirem pessoas que falam sobre coisas de Deus. Pessoas que dão visão de profecias, por exemplo. Ou aqueles que estão atrás da pessoa de oração, que em vez de olharem as Escrituras, que já tem tudo para nós, das duas uma, ou a Escritura tem ou ela não tem. Ou nós falamos sobre ela ou deixamos de falar sobre ela. Ou nós aprendemos dela ou estamos aprendendo outra coisa. Ou o nosso coração se enche da palavra de Deus ou vai se encher de outras vozes. E é talvez por isso que muitas vezes nós ou alguns de nós passem tantas dificuldades, tenham tantas dúvidas e encontrem tantas dificuldades na sua alma, porque não estão dando o valor necessário, devido à palavra de Deus. E só ela pode realmente fazer isso na nossa vida. Só ela pode mudar a nossa história. Só ela pode iluminar o nosso caminho e a nossa existência nessa jornada. Só ela pode realmente nos levar a uma comunhão íntima com o Senhor. Só ela pode nos revelar a grande vontade de Deus para a nossa vida, não só num processo de salvação, a qual bem temos aprendido e conhecido, mas também ela nos dá luz a todos os dias, diante das nossas decisões, das nossas palavras, daquilo que nós precisamos realizar ao longo da caminhada. Portanto, depois de muito tempo, da Reforma Protestante, onde houve realmente ali um temor grandioso e um voltar dos olhos e dos ouvidos à palavra de Deus, já tantos séculos depois, diante de uma sociedade que não valoriza a Escritura, não percamos nós aquilo pelo qual nós fomos chamados à vontade de Deus, a estarmos amando a sua palavra, a viver a sua palavra e a também estarmos praticando a sua palavra. Tenha a Escritura na sua vida e no seu coração em grande estima, em grande valor. Cuide dela para que ela penetre o seu coração e ela transforme a sua vida a todo tempo. O presbítero João, quando orou agora no começo do culto, ele disse: Senhor, que a tua palavra venha realmente entrar nos nossos corações, que os nossos corações sejam mergulhados, banhados, encharcados da Escritura, da palavra de Deus. Porque quando talvez nós não estivermos mais juntos por alguma razão, várias razões, não importam quais, a palavra de Deus esteja profundamente no seu coração. E quando ela está, tenha certeza absoluta, mesmo que a gente esteja no fundo de uma caverna, mesmo que a gente esteja preso, jogado dentro de um poço, mesmo que a gente tenha sido desertado numa ilha,
mesmo que a gente tenha sido mandado para prisões no fim do mundo, essa palavra estará dentro do nosso coração. E é ela que vai moldar, e é ela que vai construir a nossa vida íntima, apesar das dificuldades e dos desafios que essa jornada nos propõe. Que eu e você, meus irmãos, todos nós, possamos então crermos na palavra, a termos ela como bússola em grande estima na nossa vida. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos um instante. E eu pergunto para que você reflita no seu coração: o quanto de valor você tem dado à Escritura? A joia preciosa de Deus, o tesouro maravilhoso do Senhor, que foi colocado nas nossas mãos, chegou até nós, inclusive, em muitos momentos, regados com sangue de outras pessoas que perderam a sua vida, para que nós tivéssemos essa palavra. Qual é o valor que você tem dado a ela? Ela é tesouro inestimável que Deus nos concedeu. Através da palavra que conhecemos a verdade, encontramos esperança e recebemos direção para nossas vidas. À medida que honramos e aplicamos a palavra de Deus, permitimos que ela transforme nossas vidas, mudando-nos a imagem de Cristo. Que então possamos valorizar a palavra, estudá-la diligentemente, meditá-la continuamente e obedecê-la com todo o nosso coração. Que ela seja o fundamento sólido sobre o qual construímos nossas vidas e a bússola que nos guia em todas as nossas jornadas. Que o Espírito Santo nos capacite a sermos pessoas que amam e vivem a palavra de Deus, refletindo a luz e o amor de Cristo neste mundo. Que a Escritura Sagrada seja o nosso refúgio e consolo nas horas de aflição, a nossa força e encorajamento nas batalhas da vida. Que possamos ser conhecidos como pessoas cujas vidas são firmadas e enriquecidas pela palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá essa graça. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Senhor. Acima de tudo, meu Deus, tantos privilégios e tantas coisas que podemos fazer nesta vida, que uma delas, desse tripé importante que mencionamos nessa noite, além da oração e também de estarmos na igreja, a tua palavra, a Escritura, a Bíblia, realmente encontre lugar na nossa vida cotidiana, tanto no estudo quanto na prática. Concede essa graça a cada um de nós. Rogamos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecer. Meu
isso é encontrado apenas na Escritura Sagrada. Que possamos nos debruçar diante dela e diante do nosso Senhor, aprendendo sempre da sua palavra, meus irmãos. Ela que nos sustentará todos os dias da nossa vida. Amém? Eu queria, antes de encerrarmos, passar os irmãos os avisos da semana. Antes de passar, Sara, tira de quarta-feira Nova Esperança. Pode desligar, fazendo um favor? Eu esqueci de te avisar. Pode tirar de quarta-feira e deixa apenas a SAF. Depois pode projetar novamente, tá? Enquanto ela edita, meus irmãos, eu queria lembrar que nós estamos chegando em setembro, e setembro é o aniversário da nossa igreja, né? Nós já temos programação para os últimos 2 finais de semana, são 4 finais de semana em setembro, então teremos aí programação no sábado e domingo, o terceiro sábado e domingo, e também nos quartos sábado e domingo teremos programação aqui na igreja. Já convidamos alguns irmãos, algumas pessoas para estar louvando ao Senhor também, né? Então se prepare para esses dias, adiante manda informações, para a gente poder ter uma festa linda. A igreja vai fazer 114 anos, né? Então é uma alegria poder estar com os irmãos em mais essa data e comemorar esse aniversário da igreja. Segunda-feira ensaio do nosso coral aqui no templo às 20, depois na terça temos oficina Dorcas às 14, e a nossa reunião de oração será no templo às 20 horas, tá bom, queridos? Será aqui. Quarta-feira então, reunião da SAF às 15 horas, reunião departamental. E depois, na quinta-feira, o nosso culto, o culto da restauração. Aí então nós temos, na sexta-feira, a reunião do conselho e depois os trabalhos de fim de semana. No sábado será a reunião do presbitério, onde estarei em Blumenau, né? O presbítero Noé, que é suplente do presbítero Daniel, estará ali também. E domingo nós temos, ou melhor, não haverá escola dominical pelo Dia dos Pais, né? A gente foi avisado no chão de manhã, provavelmente, né? Teremos apenas o culto à noite no domingo, tá bom, queridos? Nessa data especial a gente não terá o trabalho da manhã, mas à noite estaremos juntos aqui para louvarmos ao Senhor. Será a noite de Santa Ceia, onde também trazemos os produtos que compõem a cesta básica e entregamos também os nossos dízimos na presença do Senhor. Tá bom, Senhor? Esses são os avisos então da nossa semana. Vamos encerrar então. Espero não ter esquecido de algum, né? Depois de alguns dias de férias que não tenham passado nenhum aviso aí. Vamos orar então? Pode vir, Pedro Valdir, eu quero até que você venha aqui. Pode chegar aqui, fazendo favor. Pode me dizer para você não usar o mesmo microfone aqui. Tá, muito obrigado. Já fica aqui que eu quero orar contigo também. O presidente Valdir já tinha me falado antes, eu faria em seguida, me lembrou novamente. Isso é cuidado e é bom, né? Seja lembrado. Temos alguns visitantes conosco nessa noite, alguns não de primeira vez, né? Já esperam conosco em outros momentos, alguns outros, acredito que pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por sua visita. Nós ficamos felizes em recebê-los nessa data e desejamos que vocês possam estar outras vezes conosco aqui louvando ao Senhor e também tendo reflexões no coração a respeito da sua vontade. Então, muito obrigado por sua visita nessa noite. Ficamos muito felizes em recebê-lo. Tá bom, queridos? Deus abençoe ricamente. Irmãos, nós vamos encerrar orando. Eu chamei o presbítero Valdir. Eu sei que muitos irmãos fizeram um aniversário ao longo desses dias, né? E na pessoa do presbítero Valdir, que completou mais um ano de vida agora na sexta-feira, eu gostaria então de orar por ele e também pedir por aqueles que fizeram aniversário. A Maria Luísa não veio, né? Ela está lá em cima. Eu tinha a impressão que tinha visto ela e agora eu não estou vendo. A Maria Luísa na segunda-feira completou 15 anos de idade, né? E então nós vamos interceder por ela também. A Silvana fez na quarta, né, Silvana? Na quinta? Na quinta, antes do presbítero Valdir. A irmã Leia também fez junto com a Silvana. E teve mais uma pessoa que fez. Sim, a Carol fez também, né? Olha, eu vou pedir para vocês virem aqui, me desculpe. Anunciaram tanto, né? Bem pertinho do presbítero Valdir, me afasta um pouquinho. Podem vir, queridos, venham. Venham. Tem mais alguém da semana? Se a Andressa quiser vir representando a Maria Luísa, venha também, tá, Andressa? Vem aqui juntinho do presbítero Valdir. Nós vamos orar. Agradecer a Deus por esses irmãos. Eu já falei outro dia, né? Às vezes eu esqueço, tá bom, irmãos? Pastor, eu estou fazendo aniversário e o pastor não me chamou, eu esqueço. É legal fazer todo domingo, mas às vezes quando tem bastante atividade eu acabo esquecendo, né? Eu não vou cumprimentar
Quando eu cheguei, apertei a mão de alguns irmãos, estavam com as mãos bem higienizadas, então não vi problema algum, mas vocês viram que eu não abracei. E agora não vou cumprimentar, nem depois do culto, os irmãos já sabem, né? Ainda tem um pouquinho de sintoma. Né? Mas vamos agradecer a Deus. Vamos ficar de pé um instante, queridos. Em seguida a oração, a bênção, tá bom? Aí vocês podem se cumprimentar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos diante de Ti. E temos o privilégio de recebermos esses irmãos aqui à frente também, ó Pai, porque eles, ó Deus, também a Maria Luísa e alguns outros irmãos, ao longo desses dias fizeram aniversário. O Senhor deu a eles mais um ano de vida, Senhor. Receberam a graça, receberam, ó Deus, os cuidados, a provisão do Senhor sobre a sua vida, não só física, mas também nos corações. E nessa noite, ó Deus, agradecidos pelos nossos irmãos, agradecidos pela vida deles ao nosso lado, agradecidos, ó Deus, por esse privilégio e presente que tiveram do Senhor de mais um ano, nós, ó Deus, também rogamos que o Senhor nos abençoe ricamente. O Senhor sabe as necessidades do seu coração, da sua vida, os desejos, ó Deus, aqueles anseios, ó Deus, especiais, os sonhos maravilhosos que estão na sua alma, Pai querido. A tua palavra diz que se nós nos agradarmos de Ti, Senhor, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Pai querido, esses irmãos que estão aqui vieram louvar o Teu nome, eles se agradam do Senhor, eles têm a palavra de Deus no seu coração. Traz, ó Deus, sobre as suas vidas a Tua bênção, os Teus cuidados, o Teu amor a cada dia, Senhor. Que tenham alegria, felicidade, Senhor, desejo constante de serviço a Ti, Paizinho. Abençoe com eles a sua família, Senhor. Cuida dos seus, aos quais eles têm colocado diante do Senhor em oração, intercedido constantemente, para que recebam através do Teu amor pela vida dos Teus filhos, ó Deus, a graça necessária também, Paizinho. Deus querido, abençoe o seu trabalho, a provisão da sua casa, Senhor. Cuida, Senhor, da vida física deles, onde quer que estejam ou vão. Ali os Teus anjos, ó Deus, estejam em volta dos Teus servos, ó Pai, cuidando, Deus, da sua vida, da sua família, Senhor, os abençoando ricamente. Continue trazendo aos seus corações a fé e esperança necessárias, ó Deus, que jamais se enfraqueçam, mas pelo contrário, a cada dia que passa, se tornem mais maduros, mais fortificados, ó Deus, mais fortalecidos na Tua palavra e na Tua vontade. E assim, ó Deus, a Tua graça, as Tuas bênçãos sejam sobre ele. E também, ó Deus, a glória do Senhor se manifeste sobre as suas vidas, ó Pai. Cuida deles, que tenham muitos e muitos anos de vida pela frente, Senhor, para servir ao Teu nome, para inspirar outros, ó Deus, a estarem glorificando a Ti. Essa é a nossa oração nessa noite. Obrigado por este dia, obrigado por este momento, obrigado pela vida dos Teus filhos, obrigado pela vida da Tua igreja, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Abençoe ainda, Senhor, aqueles que estão enfermos e precisam de saúde, aqueles a quais temos intercedidos ao longo, Senhor, de todo esse período, meu Pai. Abençoe minha esposa que não pode vir hoje também porque está adoecida. Abençoe, Senhor, o Odélio, Senhor, a qual rogaram, Senhor, pela vida dele, Senhor, o pai do Marcos. Abençoa, Senhor, este homem, tira ele da UTI, meu Deus, e dá ele boa saúde e vida para voltar para a sua casa. Cuida dos nossos idosos, daqueles que precisam do Teu agir e do Teu poder, Senhor. Fica, enfim, com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor, com os Teus filhos, hoje e a todo sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo, que são ternas e eternas, sejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e também sobre toda a igreja de Deus, espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Tenha uma boa semana. Dê um abraço ao seu irmão. Desejo a ele a mesma coisa. Parabéns aos nossos aniversariantes.